A Sombra nas Montanhas, por Daniel Azevedo, sobrevivente. Faz 9 anos que deixei os Himalaias. 9 longos anos desde que aquela coisa levou o Vinícius. Não há um dia sequer em que eu não pense naquilo. Às vezes acordo no meio da noite ouvindo os gritos dele, como se estivessem presos no gelo, ecoando direto para dentro da minha alma. É difícil contar essa história porque ninguém acredita, mas eu não preciso de aprovação. Eu preciso apenas contar, como um último pedido de perdão ao Vinícius. E talvez como um aviso. Tudo começou com um plano simples. Uma expedição de 3 amigos rumo a uma região remota dos Himalaias, longe das trilhas comerciais. Eu, Daniel, 27 anos. Marcos, meu amigo de infância, o mais racional entre nós. E Vinícius, que conhecemos num fórum de trekking. Tímido, mas determinado. O tipo de cara que enfrentava tudo sem reclamar. Os primeiros dias foram de paisagens deslumbrantes, penhascos cobertos de neve, vales silenciosos e um céu noturno como eu nunca tinha visto antes. Mas no 5º dia, algo mudou. O silêncio da montanha deixou de ser tranquilidade e virou ameaça. Começamos a perceber pegadas estranhas pela neve, ao redor do acampamento. Enormes, com dedos compridos. Primeiro achamos que era brincadeira de um de nós. Depois achamos que era de algum animal, mas não havia nenhum animal com pegadas daquele tamanho. Na 6ª noite, acordamos todos de sobressalto com um som vindo da floresta próxima. Era como uma mistura entre um uivo e um grunhido gutural. Aquilo fez o sangue gelar. Armados com lanternas e facas, varremos a área. Nada. Apenas neve, árvores e o som de nossa própria respiração acelerada. No 7º dia, vimos pela primeira vez. Estávamos atravessando uma encosta e Vinícius parou abruptamente. Apontou com a mão trêmula para o topo de uma colina distante. Lá estava ela. Uma figura enorme, escura, peluda, com os ombros largos e os braços quase até os joelhos. Parada, observando. Marcos murmurou. Ninguém respondeu. A criatura ficou lá por quase 1 minuto. Depois deu 2 passos e desapareceu atrás das pedras. Não ouvimos som algum, nenhum. Aquilo foi o pior. A partir dali, começamos a ser seguidos. Por mais 2 dias, sentíamos o farfalhar distante, o estalar de galhos pesados. Às vezes, pegadas frescas surgiam a poucos metros de onde estávamos. Um dia encontramos uma de nossas mochilas rasgada, com latas de comida amassadas e jogadas no chão, como se tivessem sido examinadas. Mas nada foi levado. Na noite do ataque, acampamos perto de uma garganta rochosa, protegida do vento. Marcos preparava o jantar. Vinícius escrevia no diário. Eu conferia o mapa. Foi então que tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Nem vento, nem som de corvos. Nada. Tem algo errado, Vinícius sussurrou, de olhos arregalados. E foi quando ouvimos passos, pesados, lentos, vindo de cima, das pedras. Nos viramos juntos e vimos a criatura emergir das sombras, como se brotasse da própria montanha, gigante, peluda. Os olhos eram pior, pequenos, brilhantes, inteligentes. Cheios de raiva contida. Vinícius gritou e correu, mas a criatura foi mais rápida. Saltou das pedras com uma agilidade impossível e o agarrou com as 2 mãos, levantando-o como se fosse feito de papel. Eu gritei. Marcos também. Corremos em direção a ele, mas já era tarde. Ela ergueu Vinícius no alto e o lançou contra o penhasco como se estivesse se livrando de um saco de lixo. Ele caiu. Desapareceu no abismo. Um som seco, distante. Depois, silêncio. A criatura nos encarou. Nós tremíamos. Estávamos congelados. De medo, de horror, de impotência. Ela respirava fundo, cada sopro saía como uma nuvem quente na noite gelada. Achei que fosse nosso fim, mas ela apenas deu um passo para trás. Depois mais um, e sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Demoramos mais de 1 minuto para nos mexer. Choramos, gritamos, tentamos chamar por Vinícius, mas sabíamos, ninguém sobrevive àquela queda. E mesmo se tivesse sobrevivido, ele não teria escapado dela. Fugimos. Corremos desorientados pela madrugada, tropeçando, caindo, cortando as mãos nas pedras. O frio queimava os pulmões. Mas o medo era maior. Dormimos em turnos no dia seguinte, dentro de uma caverna rasa, com medo até de piscar. Durante a noite ouvimos passos distantes, um rugido baixo, mas ela nunca mais se aproximou. 2 dias depois encontramos uma vila nepalesa. Estávamos esgotados. Um monge mais velho nos ouviu e apenas balançou a cabeça. Yeti, ele disse, o espírito da montanha. Quando ele segue é porque algo foi perturbado. Vinícius não teve funeral. Seu corpo nunca foi encontrado. Só nós sabemos o que aconteceu com ele. Só nós 2 vivemos para contar. Hoje, Marcos e eu quase não nos falamos. Acho que dói demais.
mas às vezes recebo uma mensagem dele no aniversário da expedição. Eu ainda sonho com aquilo. E eu também. Se você estiver lendo isso e pensa em explorar aquelas montanhas, vá com respeito. Não provoque. Não ouse ultrapassar certos limites. Porque há algo lá em cima. E se você cruzar o caminho dele, você talvez não volte.